Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor sempre nos ensina para que não há comunhão de justiça com injustiça, de incrédulos com crédulos, de Cristo com Belial. Não há comunhão daqueles que são de fé e seguem de forma sobrenatural com aqueles que seguem de forma natural, segundo a incredulidade e o padrão deste mundo, onde estão sempre colocando outros fundamentos, causando ira no Senhor por rejeitar aquele do qual é o único fundamento e promessas excelsas, do qual nós não vivemos por vista, mas sim por fé. Algo que os olhos nunca viram, a mente nunca imaginou, nunca se desceu do coração, aquilo que haveremos de herdar, as mansões celestiais, aonde ele ensina que tanto nesta vida como na vida vindoura, bem-aventurados sois aqueles que permanecem pela condução do seu Espírito. Ele nos concede um Espírito pronto, experimentado em toda boa obra, para nos manter firmes, sempre glorificando aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Aquele que é fiel, aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos direciona dia após dia, aquele que diz, bem-aventurados sois aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são apagados, aqueles que permanecem não por si, mas pela condução, aonde ele mesmo disse, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E todo aquele que vive em conformidade com o reino dos céus, a sua vontade é feita tanto no céu como na terra, assim como ninguém pode impedir o seu efetuar e querer o seu agir, aonde bem-aventurados sois aqueles que permanecem. A palavra diz que com ele reina e governa, com ele persevera. Bem-aventurados sois aqueles que permanecem na constância, assim como a palavra diz que Jó era reto, íntegro, sincero, temente, que é o princípio da sabedoria, e desviava do mal. Bem-aventurado aqueles que permanecem sempre segundo aquele que é do alto, aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que nos ensina que ele agrada da permanência, ele agrada daqueles que seguem na constância, ele agrada daqueles que estão sempre, segundo a palavra diz, vigiai e orai sem cessar, meditai na palavra de Deus, que é viva e eficaz de dia e de noite, aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos capacita e nos ensina a perseverar num bom ânimo. Ele é aquele que nos ensina: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Filhinhos, maior o que está em vós do que o que está no mundo, e sendo expulso, porque é tempo onde ele está amarrando o joio,
o joio amarrado em feixes para aquele lugar destinado, onde a palavra diz que enquanto o homem dormia, o inimigo semeou o joio. Por isso que o Senhor nos ensina: desperta tu que dorme, perseverai, porque aquele que se julga de pé, cuide para que não caia. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Mas antes, aquele que está vigilante, concede a oportunidade de estar seguindo aquele que não tosqueneja, aquele que não dormita, aquele que nos ensina a perseverança daqueles que confiam no Senhor. A palavra diz que aqueles que confiam e esperam no Senhor não se cansa, ainda que ande, que corra, não se fadiga. A palavra diz que é como águias que sobem ao alto dos céus, aqueles que permanecem não por si, mas segundo a condução do seu Espírito, aquele que nos mantém na retidão, que nos mantém sempre no bom ânimo, jamais se cocheia em dois pensamentos, mas aqueles que seguem sempre num bom ânimo. Ele nos ensina a perseverar, tende bom ânimo, e assim nós perseveramos, porque a vida é como um conto ligeiro, como uma neblina que logo se dissipa, como uma erva que logo arrancada murcha, seca e fica à espera de ser lançado na fornalha, no fogo ardente. Mas melhor para aqueles que seguem no amor verdadeiro, que lançou fora todo o medo, aonde se alcançou através do temor, que é o princípio da sabedoria, e se consolidou a casa onde haverá júbilo para aqueles que assim perseveram, aonde melhor para aqueles que assim permanecem dia após dia, eles sendo a nossa torre alta, o nosso vigia, o nosso juiz, o nosso advogado, o nosso conselheiro, o nosso puro bálsamo, mais puro do que o bálsamo de Gileade, uma sabedoria mais valiosa do que as finas joias, do que os rubis, do que toda a riqueza terrena, do qual de graça nos concedeu e de graça nós ofertamos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.